meeting is being recorded. Jesus divino, amigo de nossos corações, iniciamos aqui mais um momento de Kardec, no qual nos reunimos para a aprendizagem das verdades eternas que se encontram exaradas na nossa amada doutrina espírita. Inspira-nos que a nossa matriz vai nos conduzir que este momento em que oramos seja também, Senhor, um momento em que oramos por e oramos pelos irmãos e irmãs da humanidade, pela nossa grande família planetária e pelo nosso lar, homicídio cósmico e consciência. Em teu nome, pois, no nome de Deus Todo-Poderoso, permite, Senhor, compartilhar nosso momento de Kardec de hoje, louvando-te a Deus, hoje sim, e assim. Como consta da nossa programação, hoje a nossa Ana Cristina vai falar para nós sobre a lei de sociedade, a lei de igualdade e o socialismo utópico de Saint-Simon e Fourier. Então, neste momento, nós passamos para a nossa Ana Cristina a palavra para nos conduzir nos estudos. Com você, Ana, a palavra. Ana, eu estou abrindo seu microfone, falta você abrir o seu. Agora. Abrir. Isso aí, pode falar, por favor. Boa noite, que Jesus nos abençoe, nos inspire, para que tenhamos melhor aproveitamento. Bom, gente, vamos hoje tentar cumprir essa tarefa aí. Falar de leis, né? De leis que são trazidas no Livro dos Espíritos, tratando da lei de sociedade, que já foi por nós aqui trabalhada anteriormente, só apenas fazendo uma nova abordagem, né? Um comentário, e a lei de igualdade. E também mostrar aqui esse socialismo utópico que foi solicitado pela coordenação, fazendo o link com o que nos diz a doutrina espírita. Podemos começar, Rui? Muito bem. Eu optei por começar trazendo para poder nós entendermos, pegando as teorias da sociedade utópica, né, que são várias, e para depois, então, buscar dentro da doutrina espírita o que é que nós podemos fazer uma comparação com uma e outra. Seguindo, por favor. Primeiro, vamos ver aqui, rapidamente, o que é utopia. Né? Utopia é uma palavra muito usual, mas vamos só conceituá-la de uma maneira mais incisiva. Utopia trata-se de uma descrição imaginária de uma sociedade ideal fundamentada em leis justas e instituições políticas e econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar. Ou seja, é uma sociedade idealizada onde tudo acontece em harmonia de acordo com o bem-estar coletivo. Esse termo foi criado por Thomas More quando ele elaborou a sua obra, a obra que deu o título de Utopia, uma obra romanceada. Este termo é a junção das palavras gregas ou,
que significa não, e topos, que significa lugar. Ou seja, utopia significa um lugar que não existe. Seguindo. Sociedades utópicas desde a Grécia Antiga. Então, aqui é só para poder a gente visualizar, porque nós vamos pontuar aqui dois teóricos, mas as sociedades utópicas, elas são retratadas por diversos teóricos, e elas são trazidas desde a Grécia Antiga. Não é uma coisa, vamos dizer, da contemporaneidade, nem da modernidade, né? Então, aqui só citando, Antístenes idealizou uma república sem distinções, Hipódamo de Mileto foi um filósofo que, segundo Aristóteles, ele foi o primeiro homem que trouxe a ideia de uma constituição ideal sem nunca ter sido político, isso lá no século V a.C. Platão, com a sua polis retratada na sua obra A República. São algumas, são só para citar algumas. Seguindo. Em Thomas More, lá no século XVI, né, só trazendo aqui uma pequena abordagem sobre ele, ele foi chanceler da Inglaterra e ele acabou saindo, se demitindo, quando houve o rompimento com a Igreja Católica. E ele se apropriou de narrativas, né, de navegadores, porque nesse momento as navegações estavam acontecendo, as explorações marítimas, a colonização, a busca de terras para colonizar. Então, ele, ouvindo as narrativas dos homens que retornavam dessas empreitadas, ele se inspirou e ele escreveu a Utopia, ou um tratado da melhor forma de governo, onde ele constrói um mundo imaginário. E esse mundo tem como seu fundador o Tópicos. Seu método literário, que você está dentro da fantasia, né? essa literatura, ele costuma-se dizer que ele usou dessa linguagem imaginária para ele evitar, para ele fugir de perseguições políticas, porque ele era contrário a tudo que estava acontecendo naquele momento, a exploração das propriedades de terra, a exploração de camponeses, a busca por riqueza, sempre em detrimento da pobreza da maioria da população. Então, como ele era contrário a isso, então é habitual se concluir que ele se utilizou desse tipo de narrativa para fugir dessa perseguição, da perseguição política. Mas Strauss nos diz que não é bem assim, né? Que não trata-se apenas de uma fuga, né? Que não trata-se apenas de uma fuga. Pode voltar, por favor, Luiz? Que não é exatamente uma defesa, mas que é uma contradição intencional, que ele se utiliza disso de uma maneira intencional. Pode seguir. Como é essa sociedade? Né? Então, eu vou primeiro mostrar aqui, porque essa obra, Utopia, ela acaba inspirando essas ideias, esses ideais de socialismo, né? Então, eu vou primeiro trazer um pouco dessa obra para poder a gente compreender melhor. Como seria essa sociedade, né? Essa sociedade que ele retrata nessa obra? Teria uma vida religiosa, pautada sempre no cristianismo, né? Tendo como o seu mestre religioso Jesus, uma sociedade que viveria sem luxo, com trabalho obrigatório, e o tempo livre seria dedicado ao estudo, seria dedicado à música, seria dedicado ao lazer, às artes e aos jogos, mas sempre o lazer no intuito de aprimorar o intelecto e aprimorar a alma, a elevação da alma. Então, ou seja, esses componentes, eles são importantes também, não é visto apenas como um lazer meramente, também como um componente importante na composição do humano. Essa sociedade não teria propriedade privada e a economia seria baseada em trocas de bens e serviços. Não há a existência do dinheiro,
Tá? O dinheiro não tem essa conotação, não há conotação da importância do dinheiro. O que havia era o escambo, né? A troca de serviços, a troca de bens, dos bens produzidos por essa comunidade. Tudo isso era produzido voltado para o consumo da própria comunidade. A centralização na virtude e na razão como critérios para condutas sociais. Um aperfeiçoamento da alma. Então, eu pontuei aqui razão e esse aperfeiçoamento da alma, porque esses elementos, o estudo, a música, a dança, tudo isso serve para o desenvolvimento da capacidade racional, não visando a utilização da razão em benefícios de produtividade maior, em benefício de uma aquisição própria, né? Em benefício do aprimoramento, do enriquecimento, do crescimento da alma, do crescimento do sujeito. A utopia é uma crítica social e é uma denúncia às injustiças. Então, o contexto era esse: conflitos, guerras pela posse de terras, pela posse de terras novas, pelas conquistas, né? E e a corrupção, poder econômico, político e a corrupção. Isso serviu como base e inspiração na elaboração e na construção das doutrinas socialistas que virão a seguir. A utopia passou a ser considerada uma espécie de gênero de escrita, caracterizado por conter como principal tema uma organização política e social ideais, contrapondo-se às organizações políticas e sociais consideradas injustas. Então, vários autores começaram a utilizar desse modelo, né? desse modelo literário. E várias obras surgiram nesse sentido. Este gênero passou a ser popular. A seguir, trouxe aqui uma das obras, para pontuar apenas, A Cidade do Sol, de Tommaso Campanella. Aqui, é uma das obras que retrata uma sociedade utópica, uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita, entre aspas, que não seja perfeita, mas que pelo menos se aproxime disso o máximo possível. Uma ilha com características alusivas ao cosmos, é uma cidade futurista fundada por indianos fugitivos. Ali o trabalho era obrigatório, havia religião e uma religião cristã. São elementos que estão sempre pontuados, né? O trabalho é obrigatório, mas o trabalho não no sentido da exploração em benefício de enriquecimento de um. O trabalho sempre visando a construção daquela comunidade, em benefício da própria comunidade. Outra coisa aqui, que também é pontuado, que também faz parte dessa sociedade, é a presença da religião, embora as religiões sejam facultativas, né? Não há uma religião imposta. Esses dois citados aqui, eles trazem, no seu bojo, até pela professora, eles têm a ênfase no cristianismo. Mas o que é importante é que não há intolerância religiosa. Né? Não há uma imposição, mas assim, é um critério, é um elemento que é levado em consideração nessas comunidades, nessas sociedades. A Inglaterra enfrentava agitações sociais, né, no século XIX, e aí surge o chamado socialismo utópico. Porque esse momento, estamos citando a Inglaterra, porque justamente ali acontece toda aquela mudança, a mudança a saída, já mais anterior, do feudalismo, o estabelecimento do capitalismo, né, a consolidação do capitalismo, e a exploração do camponês. Então, é aquele momento conturbado e várias agitações sociais, várias movimentações
de grupos sociais por conta das injustiças e da exploração, sempre daqueles com menos possibilidades, sempre visando o enriquecimento de uns em detrimento da miséria de outros. Seguindo, por favor. E aí nós vamos entrar em Saint-Simon, que ficaria conhecido juntamente com Charles Fourier e Robert Owen como um dos grandes nomes do socialismo utópico, né? Aqui nós vamos abordar especificamente o Saint-Simon e o Charles Fourier, mas Robert Owen também faz parte desse, tem outros também, mas aqui nós apenas citamos os mais importantes. Contra a propriedade privada era uma filosofia que buscava encontrar o desenho e as normas ideais do funcionamento da boa sociedade. Então, como já disse, se não possível ser perfeita, mas que pelo menos houvesse uma harmonia, né? Sempre visando harmonia. Harmonia em que sentido? Como o que estava acontecendo era uma exploração, um enriquecimento pautado na exploração de outros, então esses ideais, esse socialismo, né, essas sociedades ideais, elas pautavam na proposta de uma sociedade onde todos convivessem de uma maneira harmoniosa, sem haver essa exploração de um pelo outro. Esboçaram códigos legais e morais para reformar, com base na razão, as instituições e o espírito humano. Então, novamente aqui, o elemento racional, as instituições, que essas instituições não deveriam ser instituições com propósito de oprimir, mas as instituições no propósito de regular e de manter essa harmonia, e a elevação do espírito humano no sentido de promover o próprio entendimento das pessoas. Então, as pessoas elas iriam atingir uma capacidade de compreender que aquilo era necessário pelo bem de todos. Seguindo, por favor. Conde de Saint-Simon, né? Ele, século XVIII para o século XIX, um teórico francês, fundador do socialismo cristão, e ele é de origem aristocrática, né? São algumas pontuações com relação, a história dele é bastante retratada, essa família aristocrática acabou falindo, né? E ele era uma pessoa, vamos dizer, ele acabou sendo preso, então ele teve assim, práticas diversificadas. E até que, em um dado momento, ele resolveu, em uma das vezes, quando ele esteve preso, ele disse que teve um sonho, e nesse sonho ele se viu como uma espécie de Napoleão, né? Uma espécie de Napoleão que deveria trazer ideias e propostas e pautadas também em critérios religiosos, que depois nós vamos pontuar um pouco, só um pouco, nesse socialismo cristão dele, porque só essa obra dele já dá um sinal. Ele desenvolveu essa sociedade pautada em 3 classes: trabalhadores, ou seriam os administradores, que com propensão ao lado motor, nós vamos compreender isso logo a seguir. Os cientistas, que seriam aqueles com a disponibilidade, com uma tendência mais racional, mais intelectiva, e moralistas, que estariam no campo dos artistas, dos poetas, dos líderes religiosos, dos professores, etc.,
mais associados ao lado emotivo. Então, aquelas pessoas que têm uma inclinação ou características ao labor, ao trabalho, o lado operacional, ao lado produtivo, os que estão mais, desenvolvem mais a capacidade intelectual e os que têm, então, para compor esse corpo que é a sociedade. A seguir, então, aqui está pontuado, é a proposta de uma sociedade harmônica e solidária, baseada na justiça e na igualdade. Harmonia, solidariedade e uma justiça que leva a uma igualdade. Mas essa igualdade, nós vamos ver que dentro desse critério de igualdade existe a desigualdade. Uma sociedade racionalmente organizada em torno do trabalho obrigatório de todos. Todos teriam que trabalhar. Então, olha o elemento trabalho de novo presente. Então, o trabalho é um elemento motor de todas essas sociedades que são citadas. Sem o trabalho, ela não tem como subsistir. Da produção cooperativa, esse trabalho visa o melhoramento e o desenvolvimento e a manutenção de todos, da comunhão e distribuição de bens, do fortalecimento autônomo da sociedade. Porque, desculpa, porque a minha tela às vezes está meio um exemplo do equipamento. A autonomia da sociedade. Vamos entender isso. Do fim da oposição entre o público e o privado, da superação do dinheiro e do Estado, governado por políticos que favoreciam as oligarquias. Então, o Estado, quando diz aqui a superação do Estado, o Estado não visto, deixa de existir, como uma instituição que pode atuar em favorecimento de classes privilegiadas. Esse Estado deveria existir no sentido de manter e de prover a harmonia, em detrimento da questão social em favor do bem comum. Vamos seguir, por favor. Nessa sociedade, ele traz uma crença, ele retrata uma crença em um acordo. Essa harmonia, ela é originária, ela é decorrente de um acordo entre operários e capitalistas, entre trabalhadores e aqueles que são os detentores das indústrias. Então, existe a instituição industrial, continua existindo, não deixa de existir, mas há um acordo entre ele, uma conciliação entre os princípios liberais, que é a propriedade privada, e o lucro. Então, observe aí, há o liberalismo presente. Não vai deixar de existir. O que vai existir é uma conciliação entre a propriedade privada e as necessidades da classe trabalhadora. Ou seja, é como se não. Os detentores, os donos dos meios de produção, eles continuam sendo os donos do meio de produção, mas sem o elemento exploração e enriquecimento único e exclusivo e pessoal. Então, haveria uma espécie de acordo, haveria uma espécie de conciliação. Uma conciliação. Faz uma crítica à sociedade industrial vigente, porque, naquele momento, o que está presente é justamente todas aquelas condições que são
característica daquele momento da Revolução Industrial, onde a classe trabalhadora trabalhava exaustivamente, trabalhava por 14, 16 horas, recebiam salários miseráveis que não davam para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Mulheres ganhavam menos que os homens, crianças pequenas trabalhavam e ganhavam muito menos. Então, todos aqueles elementos que eram presentes naquele momento, ele tentava fazer uma composição para eliminar a exploração e haver um entendimento harmônico. Então, ante toda aquela situação, ante todas essas características que eram presentes, a exploração, as guerras, né? as guerras que ainda prevaleciam pelo domínio de terras e pelo domínio de povos e pela exploração daqueles povos. Tudo isso era incongruente e inconciliável com aquilo que estava sendo trazido através desse socialismo utópico, né? Como é que poderia? Isso era uma utopia. Era como que pode prevalecer? Pode continuar existindo essas instituições e todos esses elementos presentes podem deixar de existir. Daí o conceito de utopia, que resulta da crítica que foi trazida por Marx e por Engels, quando eles elaboraram a sua teoria socialista, só que aí eles, para diferenciar, eles chamaram de socialismo científico e classificaram esse socialismo que era proposto por Saint-Simon como socialismo utópico, porque, segundo eles, tratava-se apenas de um modelo social que não era possível ser colocado em prática. A seguir, por favor. Essa sociedade, os elementos, as pessoas possuíam faculdades desiguais. Essa sociedade oferecia a cada um, chamados de produtores, a possibilidade para desenvolver sua função. Então, aqui tem um primeiro elemento. Seria uma sociedade igual, com capacidade, com aptidões, com habilidades desiguais. Apenas esse corpo social deveria oferecer a cada um possibilidade de desenvolver. A nova sociedade industrial teria por objetivo a produção utilizando todas essas habilidades diversificadas da capacidade humana, sem conflitos. Pressupõe a boa vontade e a participação de todos, né? A sua construção ocorreria a longo prazo. Então, é uma característica que diferencia que essa sociedade seria construída sem lutas, ela vai se dando paulatinamente. Adiante. Uma sociedade concebida como uma máquina organizada, ou como um organismo que criou os próprios órgãos para adaptar-se a diferentes situações. Né? Aqui, até parece que estamos falando de um vírus que ele muta, ele é alto, ele se modifica para se adaptar às circunstâncias diferentes. A unidade inteligível não é o Estado nem a nação, mas é o quê? É o corpo dessa sociedade. Por si só, ele funciona de uma maneira humana. A religião, a política e a moral e a instrução pública comporiam um sistema como principal mecanismo desse organismo social. Então, essa sociedade é vista como um organismo. É um sistema como um corpo. É um sistema de ideia onde vamos cada parte desse corpo, imaginemos cada parte desse corpo, compõe uma daqueles grupos sociais, né? E que ele funciona de maneira harmônica. E esse sistema todo de ideias corresponde, ou que é entre aspas, a uma cabeça que pensa pelo todo social. E esse todo social, ele funciona de uma maneira harmoniosa. Esse corpo é harmonicamente ordenado
por homens encarregados de guiar e homens que são guiados. Então, é um organismo completo e ele funciona por si só. Um organismo que ele é como que autofuncional. Adiante. Aqui eu trouxe só para citar, porque eu estou sendo bem séria, gente, para poder, porque nós temos que entrar no livro dos Espíritos. Mas é preciso trazer alguns detalhes, porque senão não fica incompreensível. O Novo Cristianismo, de Saint-Simon, nessa obra, a chave está na religião, segundo ele. Propõe uma reestruturação profunda nela e não na sua abolição, como algumas teorias, como é proposto justamente pelo processo. Aí vem a época da ilustração. Então, ele diz que não, que a chave não é eliminar a religião, e assim reestruturar. Tomado por um sentimento apocalíptico, ele antevia o nascimento de uma religião universal, impondo a organização pacífica da sociedade. Isso é o que dizemos sem dilação. Diz ele, os dias das soluções incompletas chegaram ao fim. É necessário dirigir-se resolutamente em direção do bem. Então, pautado em crise profetizada no Antigo Testamento. Então, ele diz, chegou o momento em que todas as crises que trazem mudanças sociais, chegou a um momento, porque ele antevia, como eu disse no sonho, que essa nova religião, que seria uma religião social, traria a solução para todos os males da humanidade, todos esses conflitos humanos. Adiante. Buscava um princípio racional que explicasse o universo. O homem é como um pequeno relógio dentro de outro relógio maior. O universo do qual, esse relógio maior seria o universo do qual ele recebe a energia que precisa para movimentar-se. A religião tem servido, segundo ele dizendo, e servirá sempre como base da organização social. A humanidade tem atravessado crises científicas, morais e políticas, sempre que a ideologia religiosa tem experimentado algum campo. O novo cristianismo de Saint-Simon inspira-se na religião civil de Jean-Jacques Rousseau, que eu não vou entrar em detalhe, mas que não seria uma religião específica, né? É uma religião que compõe um quadro social, mas é uma religião natural, né? Só para pontuar, porque Jean-Jacques Rousseau é aquele autor que diz que o homem ele é naturalmente bom quando ele não se corrompe, quando ele não é corrompido pelas instituições sociais. Então, essa natureza, o homem no seu estado natural, o homem na sua condição, a natureza, que é a natureza está ligada ao divino, essa religião civil seria a solução. Mas cada um poderia praticar sua religião, seus credos, sem discriminação. Aqui vamos entrar em Charles Fourier, também francês, século XVIII, século XIX. Ele traz a proposta de um novo mundo industrial, perfeito, que substituiria a sociedade civilizada. Sociedade civilizada, lembrando, e aí só pontuando, Rousseau, quando fala do homem civilizado, é o homem que ele se adequa às instituições, ao que é estabelecido pelas corporações sociais. Então, quando o homem entra nesse estado de civilidade, de civilização, é que ele diz que ele se corrompe, que ele sai do seu estado natural, né? Então, é o que ele diz aqui, o novo mundo industrial. Princípio da atração universal, ele trabalha dentro desse elemento, desse princípio. Ele trabalha dentro desse sistema, dessa equação. E ele traça 4 planos do ser.
4 planos do ser humano. O plano material, o plano orgânico, o plano animal, o plano social. Então, o homem ele se movimenta a partir dentro desses 4 planos. O plano material, o plano orgânico, o plano animal, o plano social. E ele idealiza um ambiente que ele chama que é dado o nome de Fallesberg, que seria uma espécie de cooperativa autossuficiente, né? Nesse lugar, tem desenhos, ele idealiza a sua estrutura. Nesse lugar viveriam em torno de 1.600, 1.800 pessoas. Né? E nessa sociedade se dá o fim da formação familiar. Então, ele é contra o casamento monogâmico, porque ele diz que essa formação familiar acaba gerando laços egoísticos, laços de posse, né? Então, ele é contra. As crianças seriam educadas pela comunidade para não sofrerem influências peculiares e pessoais de pai e de mãe. O trabalho é associado ao prazer. O trabalho seria o quê? Alegre e rotativo. Então, seria assim, um trabalho feito de maneira satisfatória e não trabalhar porque tem que trabalhar. Não um trabalho obrigatório, mas cada um entra a diversidade, entra a diversificação das aptidões, cada um tem a sua aptidão. Então, a cada um é dado o direito de trabalhar naquilo que ele tem aptidão, naquilo que ele gosta. Então, eu gosto de música, vai trabalhar com música, gosto de arte, de dança, gosto da engenharia, vai trabalhar na construção, e assim sucessivamente. Né? Então, é alegre e rotativo. E as pessoas teriam a possibilidade de trabalhar em áreas diferentes. Isso favorece o quê? O desenvolvimento, o crescimento, a partir do trabalho diversificado, né? Evitando o tédio e a fadiga. Uma equiparação de gênero, então aqui também existe a questão da valorização. A mulher não é tida como objeto, tá? Então aqui é um elemento também importante. E não sugere que seja abolida a propriedade privada e nem o dinheiro. Né? Então, mais uma vez, aí está presente, mas toda a produção visa a manutenção harmoniosa e não a exploração de um pelo outro. A seguir, por favor. O maquinismo atrativo, a teoria da atração apaixonada. Então, ele constrói aqui alguns itens dentro dessa teoria atrativa, que ele desenvolve a teoria da atração apaixonada. Então, vamos pontuar alguns itens presentes nela. O círculo vicioso da civilização. Na civilização, a pobreza nasce da própria abundância. O que é isso? Hoje, um celular um celular que seja colocado nas lojas hoje, que foram colocados na loja há 6 meses atrás, eles já estão obsoletos. Né? Já estão obsoletos, porque sempre está se sempre criando produtos com pequenas características, às vezes são coisas pequenas para poder continuar a venda, para poder estimular a venda, cada vez vender mais. Não se produz uma geladeira que dure 30 anos, porque se uma geladeira durar 30 anos, como que a indústria vai vender geladeiras? Então, os produtos são criados de uma maneira tal para que provoquem uma necessidade. Então, ele retrata aqui: a abundância gera pobreza.
né? Então, a gente percebe isso, que os produtos hoje não têm uma durabilidade maior. Não é que antes houvesse, mas a cada momento isso vai se tornando mais evidente, né? Então, o que ele chama de ciclo vicioso da civilização. A servidão do livre-arbítrio. Ele diz que vou ter aqui ipsilíder. Ele diz que é uma insolência de nossos sofistas pretender que o homem é livre para optar entre o bem e o mal, quando o persuadem que, se ele opta pelo que chamam de mal, ele será torturado neste mundo pelos carrascos e assassinos, e no outro mundo pelos demônios. Então, o que é que ele está dizendo? Como pensar, como dizer que o homem tem um livre-arbítrio quando lhe é imposta uma situação ou uma condição onde ele não tem saída? Então, exemplificando rapidamente, né? Se alguém chega, coloca uma arma na minha cabeça, ou na cabeça da minha filha, e diz, olha, me dê o carro. Ou eu estou com a arma na sua cabeça, eu vou tirar. Então, aí, não, segundo ele, não existe o livre-arbítrio. É uma imposição. Porque se eu tivesse a possibilidade de escolha, se eu não tivesse uma arma na cabeça, eu não daria o carro. Dever e atração. O dever procede dos homens e a atração é da natureza, porque procede de Deus. Então, ele está dizendo aqui que o dever, ele se pauta em regras estabelecidas, isso diz respeito ao humano. E a atração que ele desenvolve longamente sobre a teoria da atração, são vários elementos que compõem essa teoria da atração dele. Ele diz que isso é natural, que isso é de Deus. Não é de Deus, então não é uma contravenção, porque faz parte da natureza e a natureza é divina, a sua origem é divina. E aí ele fala das paixões, as paixões como necessidades para o desenvolvimento da personalidade. As paixões que ele enumera, as diversas paixões, também está a sua origem, a origem é divina, porque faz parte da natureza. Quando faz parte da natureza, não é uma criação do homem, ela tem a sua origem divina. Ele fala do trabalho atrativo, aquele trabalho que realmente seja um trabalho que dê prazer e satisfação, e da educação. A educação, então, são elementos pontuais. Trabalho satisfatório, educação. A educação sempre como elemento que proporciona o desenvolvimento das habilidades, o desenvolvimento da capacidade cognitiva. Então, o homem aí, ele cresce, o ser humano cresce através da educação. A seguir, ele trata aqui algumas etapas, né, humanas, a época do selvagem, dos bárbaros e dos civilizados. Em todas havia uma inibição do desenvolvimento das paixões humanas. Então, ele diz o quê? Como as paixões humanas, elas se originam da própria natureza, o que se percebe é que em todas essas etapas evolutivas do crescimento do homem, nelas sempre estão presentes esse elemento que compõe as leis são construídas pela sociedade, está sempre um elemento da inibição dessas paixões, né? E isso aí gera outras consequências. Eu vi alguma coisa que ele foi precursor da psicanálise, alguma coisa sobre isso. A economia perversa, ele aponta a economia perversa, que é triunfo da mentira por interesses econômicos. Ele diz que o homem está sempre em guerra consigo mesmo, nesse choque de paixões, uma vez que as paixões fazem parte da natureza humana, e como as regras, os deveres da sociedade impõem a inibição dessas paixões, então isso cria choques, e a repressão moral, que interfere nessa harmonização e que induz e que gera a hipocrisia,
O que ele diz é o homem acaba agindo de forma hipócrita e não conforme a sua natureza. Ele traz a racionalização das paixões, ou seja, então é para dar vazão a todas as paixões de uma maneira incondicional. O que ele propõe é uma racionalização das paixões. Considera as leis próprias da natureza humana, onde as paixões imperam. Então, as paixões devem ser levadas em conta, porém trabalhadas e sendo vistas de uma forma equilibrada, harmoniosa, e por isso aí ele desenvolve a sua teoria e aí eu não vou entrar nessa seara. A seguir, por favor. Então, entramos aqui na lei de sociedade. Eu vou tentar aumentar porque está pequenininho, só para eu conseguir seguir. A lei de sociedade, que está no livro dos Espíritos, no capítulo 7. Então, na questão 766, está dito que a vida social está na natureza. A vida social é da natureza humana. O homem é o ser social. Não há como ele não conviver em sociedade, porque nós já sabemos que se ele não, a vida em sociedade é necessária para que ele desenvolva e ele progrida e que ele trabalhe todas as suas dificuldades. Homem nenhum possui faculdades completas. Então, todas as faculdades do homem são trabalhadas nesse convívio e aquela faculdade que é mais desenvolvida em um vai auxiliando a outros. E assim, nessa contribuição mútua é que se dá o crescimento, o progresso de todos dentro do grupo social. O relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência de egoísmo. E aí, aqui, vamos lá o que Fourier traz, porque ele diz que a formação da família provoca, causa, estimula laços, vínculos egoísticos. E aqui, na lei de sociedade, quando perguntado aos espíritos, eles dizem que não, que justamente sem esses laços de família vai haver uma recrudescência, porque é justamente no seio familiar, no ambiente familiar, que nós vamos trabalhar todas as questões que são necessárias para cada um de nós. Está na questão 775. Então, aqui há uma disparidade entre uma colocação e outra. No próximo, por favor. Deus criou todos os espíritos iguais. Aqui já entramos na lei de igualdade, que é o capítulo 9 do livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A mistura de aptidões é necessária. Então, aqui nós vamos àquela pontuação, né, que nós vimos nas teorias. Cada um com a sua aptidão, e essas aptidões sendo levadas em conta, uma vez que isso proporciona uma troca, né? Mas como o Fourier diz, o trabalho rotativo, ele vai contribuir para isso. Então, eu não vou ser unicamente professor de história. Porque se eu ficar a minha vida inteira, ou todas as minhas existências trabalhando como professor de história, eu não vou desenvolver outras habilidades, eu não vou desenvolver outros conhecimentos, e assim sucessivamente. Além de proporcionar as atividades diversificadas, a proporcionar conhecimentos diversificados, e daí o crescimento, a capacidade cognitiva e intelectual, ela vai sendo desenvolvida. Há também a possibilidade do auxílio mútuo. Então, sempre na troca, para os que ainda não obtiveram aquele aprendizado, os que já obtiveram e auxiliando. Né?
Então, e são conquistas de várias existências. E em cada existência, essas habilidades elas são desenvolvidas. Então, e daí, essa desigualdade faz parte da igualdade. Então, é interessante porque os espíritos trazem para nós que todos somos iguais na desigualdade. Porque a todos nós é dado, nós nascemos simples e ignorantes. Mas todos possuem a capacidade de desenvolver e adquirir aptidões diversificadas. E nós vamos adquirir isso através das diversas existências. Então, a diversidade do homem, a diversidade de aptidões, não se relaciona com a natureza íntima, e sim com um grau de aperfeiçoamento. Aqui, uma paridade com aquele aspecto do trabalho rotativo em Fourier. E as teorias sociais utópicas trazem também a necessidade de trabalho cooperativo mútuo. Próximo. A desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. Está na questão 806. Né? Existe a desigualdade sociais. Isso, de onde vem essa de onde vem? De onde surge isso? Isso é Deus que nos impõe? Não, não é Deus que nos impõe. A desigualdade social. Isso é obra da legislação humana. Isso não é uma imposição de Deus. Agora, nos serve como pensar. Não quer dizer que isso não seja útil, não seja importante para todos os nossos processos e experiências diversas. Mas não é obra de Deus, é obra do homem, é a legislação humana que assim cria. As teorias sociais utópicas tentam construir uma sociedade sem desigualdade social. Elas tentam, né? Então, é um aporte. Se elas conseguem ou não, a gente viu que não consegue, porque não há uma prática, não foi colocada em prática, mas é o que elas tratam. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas, que está na questão 818, e os espíritos dizem não, e nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. A condição social é obra do homem, não é obra de Deus. Mas essa igualdade absoluta de riquezas, isso é possível? Não, porque senão não haveria, isso não proporcionaria justamente as experiências diversificadas. Não haveria como desenvolver faculdade, não haveria como desenvolver. Então, a gente percebe que há uma perfeição. Né? Esse capítulo é fantástico. Né? Eu trouxe alguns itens aqui, muitos todos, mas o capítulo é fantástico, como todo livro, mas né, realmente assim, porque a gente vai percebendo e o encadeamento das questões, ela vem de uma maneira tal que a gente vai percebendo que uma se cruza, já foi dito isso, a gente sabe disso, né? Mas há uma harmonia, um encadeamento harmonioso na sequência de todas essas leis que são trazidas na lei. Né? Estaria em desacordo com as teorias sociais utópicas, porque não seriam aplicadas. Uma vez que as teorias sociais utópicas elas propõem uma sociedade que não tenha diferença das riquezas, que todos tenham as riquezas distribuídas de maneira igualitária, não é possível. Isso não é possível. E também não é aplicável. Na questão 818, na questão 811 ainda, quando é perguntado sobre essas teorias que são trazidas, o que dizer dela, os espíritos dizem, são cultores de sistemas, esses tais ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham
seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei, antes de tudo, o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de que nem. Ou seja, dentro dessas questões que são tidas e consideradas como origem da infelicidade humana, busquemos trabalhar nela aquilo que nós precisamos trabalhar em cada um de nós. Então, o que é que ele diz? Combater o egoísmo, que é a grande chaga. Quando o egoísmo deixar de existir, quando o orgulho deixar de existir, não estiver presente, aí poderia. Então, veja, não é possível elaborar uma sociedade harmoniosamente perfeita com homens imperfeitos, com homens que ainda não conseguiram, nós, que não conseguimos ainda eliminar essas chagas em nós, não conseguimos eliminar esses grilhões, não conseguimos nos libertar disso, não conseguimos nos libertar do egoísmo, não conseguimos nos libertar do orgulho, né? Na questão das diferentes aptidões. Alguém pode dizer, alguns hão de dizer sobre a desigualdade da riqueza, mas eu desenvolvi riqueza porque eu tenho aptidões mais bem elaboradas, eu tenho uma capacidade intelectiva mais bem elaboradas e eu trabalhei arduamente, eu me esforcei, eu tive determinação, tudo isso que nós ouvimos. Tenho uma capacidade intelectual mais desenvolvida e, por isso, eu angariei uma riqueza maior. Isso é resultado do orgulho. Isso é resultado do orgulho. Sim, as aptidões intelectivas mais desenvolvidas podem, sim, proporcionar uma condição numa sociedade, na sociedade que nós vivemos, né? Vamos dizer, um sucesso, entre aspas, dentro do que na nossa sociedade nós consideramos sucesso. Tá? Mas o que devemos estar atento é justamente ao orgulho e ao egoísmo. Se esses elementos não estivessem presentes em nós, mesmo eu conseguindo desenvolver, através das minhas aptidões, conseguir galgar uma condição, vamos dizer, diferenciada, não faria uso dela para explorar e nem oprimir os demais. A seguir. Não, aqui na questão 812, a resposta dos espíritos. Não. Aí os espíritos perguntam se isso também, se essa questão, que não era possível eliminar a desigualdade da riqueza, se isso também se aplicaria ao bem-estar. Ele diz que não. O bem-estar é relativo. Todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente. Se entendesse, se houvesse um entendimento mútuo. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sinta. Olha aqui, o prazer pela atividade laboral, a satisfação naquilo que faz. Não é o prazer no sentido de inútil, o prazer só o prazer inútil, mas é a satisfação. E isso como nós sabemos. Quando nós fazemos aquilo que fazer, a possibilidade de fazermos melhor é muito maior. Como cada um tem aptidão diferente, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Né? Mas aí é questão do equilíbrio, e isso geraria um bem-estar. E aí podemos pontuar uma concordância relativa com as teorias sociais utópicas. Na questão 812, os espíritos dizem: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Então, já que o bem-estar ele é relativo e ele só vai ocorrer, olha a proposta da harmonia, é esse bem-estar, né? Essa harmonia, o bem-estar, são elementos que só podem acontecer, só podem estar presentes quando o homem for capaz de aplicar a lei de justiça. E essa lei de justiça não é a justiça dos homens,
Não é a justiça, a legalidade. A justiça, como nós entendemos, como legalidade. Isso é construído pelo homem. Está falando da justiça divina. E aí a justiça divina implica em eliminar, olha aí, o elo, eliminar o egoísmo, eliminar o orgulho, praticar a caridade, e aí vai. A seguir, por favor. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Pergunta. E os espíritos respondem. Mas é justamente o que não fazem. Nem sempre. Quando ele diz nem sempre, ele quer dizer que, às vezes, o faz. Torna-se egoísta, na maioria das vezes, orgulhoso e insaciável. E é isso que gera justamente esse mal-estar e a desarmonia. A desarmonia vem pela insaciabilidade. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu conquisto, mais eu quero conquistar. Eu não me sinto satisfeito, eu não me dou satisfeito. E isso gera desarmonia, desequilíbrio. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões. Eu pontuei paixões para fazer uma corte justamente às paixões que foram desenvolvidas por Fourier, que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, foi que Jesus disse, em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Né? Não está dizendo que a riqueza é algo pernicioso. Isso tudo aqui refere-se à prática humana. Como que isso é utilizado? Então, a desigualdade da riqueza não é em si só o mal, o elemento pernicioso. O elemento pernicioso está no homem, porque ele traz consigo toda a questão do egoísmo, de novo, e as paixões promovem isso. As paixões induzem a práticas abusivas. Nesse sentido que está pontuado aqui. No próximo. Na questão 817 a 822, eles desenvolvem aqui sobre a igualdade dos homens e do homem e da mulher, né? Então, pontua a inferioridade da mulher se origina do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Isso não há de Deus, para Deus, todos são iguais, nascemos iguais, apenas nós temos características diferentes. Então, a mulher possui um corpo mais frágil. O livro dos Espíritos diz que o homem se destina a trabalhos rudes. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. A mulher tem um corpo mais frágil, mas a ela foi dada outros elementos, como sensibilidade. Então, todas as características que diferenciam o corpo feminino do corpo masculino, o corpo, não estão atrelados às necessidades que o espírito precisa passar. E nada justifica na prática social, né, a inferiorização de um pelo outro. Nas questões 823 e 24, trata da igualdade perante o túmulo. E pode parecer-nos absurdo, né? Mas ainda é percebido, Nós entrarmos em cemitério, nós vemos coisas que sempre causam, a mim causa espanto a todos nós, né? Não que eu seja lá grande coisa, mas causa um espanto nós vermos aqueles mausoléus, aquelas coisas que são construídas para habitar o corpo da família toda, como se aquilo desse uma diferenciação, e dava, né? Dava uma diferenciação social, que já. A tumba é um lugar de encontro de todos os homens. Nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. Então, não tem porquê. Porque ali se encerra tudo que nós consideramos que distingue nessas questões de riqueza, de posição social, todas essas desigualdades que aqui para nós se fazem
visíveis, quando chega lá no túmulo, tudo isso desaparece. Quando chega na hora de ir, de partir, tudo isso deixa de ter evapor. Eu acho que eu coloquei mais constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-lo hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e progresso. Aqui eu pontuei, não está nos capítulos que foi solicitado, né? Mas pontuei porque eu achei importante e achei condizente. Então, aqui já é o capítulo da Lei de Liberdade, que é o capítulo 10. Tá? Então, aqui fala do constrangimento, constranger os homens a agir de maneira diversa àquilo que ele pede. Então, é aquilo que ele pensa. A liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, que é uma característica da verdadeira civilização. Mas a liberdade de consciência, a liberdade do pensar, do pensamento, em acordo com seus sentimentos, os seus desejos íntimos, mas de uma maneira harmoniosa. Né? Eu pontuei isso aqui, uma concordância relativa com Fourier, quando ele fala do choque de paixões, quando ele pontua a questão da hipocrisia. Eu achei que se compatibilizam relativamente. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos, na questão 843, mais uma vez falando do livre-arbítrio, e os espíritos respondem, pois que têm a liberdade de pensar, então eles têm de orar. Okay? Já que eu tenho a liberdade de pensar, do pensamento, então eu tenho a liberdade do agir. Na questão 122, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, esse livre-arbítrio, ele vai sendo desenvolvido paulatinamente. O homem, ele nasce lá na sua nascente, o espírito, ele não é, o livre-arbítrio é relativo às necessidades do progresso, cada um nas suas etapas evolutivas, lá no reino mineral, no reino animal. Nas etapas evolutivas, o livre-arbítrio ele não faz presente porque o espírito ainda não tem a consciência de si. Quando ele desenvolve, é que esse livre-arbítrio vai ser desenvolvido. Né? Então, o livre-arbítrio está presente, aqui é para descontar com o que Fourier disse, né? Quando ele fala da insolência, chamando que isso dizendo que isso é uma sofisma. Ele diz que é uma sofisma. Então, a liberdade, se o homem tem liberdade de pensar, ele tem liberdade de escolher e de agir. Não tenho certeza se terminou, se tem mais algum. Bom, aqui, gente, eu trouxe só para compor, porque tem uma questão aqui que me chama atenção, tá? Eu disse que não foi pedido, eu só pontuei, mas não é para sinalizar, para dar enfoque nele, não é porque ele é muito socialista de tópico, mas uma coisa que me chamou a atenção e que eu achei interessante, né? Primeiro ali, eu só sinalizei a questão da instrução como fundamento, então sempre trazendo a educação, a instrução que promove o progresso, e a moeda de troca, que eu lembrei do nosso lar, que a moeda de troca seria a hora de trabalho. Né? A moeda de troca aqui não é dinheiro, nessa sociedade construída por Robert Owen. Né? E aqui tem alguns itens, mas é só para compor, porque o que me chamou a atenção, que eu quis pontuar foi isso. Enfim,